Caro diácono João e Luiz, e queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. São Paulo, na sua carta, ele escreveu este pensamento: devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E hoje, nós católicos e a Igreja Católica tem um motivo muito especial de alegria, porque hoje o Santo Padre, o Papa Francisco, canonizou em Roma o Papa Paulo VI e também Dom Romero, bispo, que foi assassinado enquanto celebrava a missa, defendia os pobres. E o Papa Paulo VI foi o grande Papa que encerrou o Concílio Vaticano II. E nesse concílio, que foi convocado pelo Papa João XXIII, em 1962, e durante as sessões do concílio, toda a Igreja foi refletindo para uma renovação. E assim, o sofrimento maior caiu nas mãos do Papa Paulo VI, que houve no tempo do concílio duas alas, uma ala conservadora e uma ala muito avançada. E chegar a este equilíbrio foi trabalho e insistência do Papa Paulo VI. Por isso hoje ele merece as honras do altar. Queridos amigos, o Evangelho de São João tem um pensamento belíssimo que diz assim: Deus amou tanto o homem que deu a vida para salvar o homem. Até o próprio nome de Jesus quer dizer Salvador. A palavra Jesus em hebraico, Yeshua, quer dizer aquele que salva. Christos vem da palavra grego, Christos quer dizer aquele que salva, que foi ungido. Por isso, o nome de Jesus, Salvador e ungido pelo Espírito Santo. E Jesus veio ao encontro do homem para salvar o homem, para dar a alegria e a felicidade, não somente neste mundo, mas também no outro, principalmente a salvação eterna. E Jesus, então, faz a sua pregação. E hoje o Evangelho de hoje é belíssimo, que diz assim: Jesus estava caminhando e um jovem se aproximou e disse: Mestre, que devo fazer para entrar na vida eterna? E Jesus vai dizer assim: primeiro você tem que observar os mandamentos que foram dados por Deus a Moisés no Monte Sinai. Depois, você é um homem rico, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. E ele, então, quando ouviu estas palavras, ele ficou triste, porque não queria perder a riqueza, não queria se despojar de tudo o que possuía. E aí Jesus olha para os discípulos e disse: como é difícil um rico se salvar. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. No entanto, no Evangelho, nós encontramos pessoas ricas e que foram salvas por Jesus. Nós temos lá José de Arimateia, que era um grande homem, um homem muito rico e poderoso, que até comprou os lençóis para embalsamar Jesus. Esse homem era rico, mas despojado. Não retinha para si tudo isso. Mateus, o publicano, que era cobrador de impostos, deixou tudo para seguir Jesus. E temos tantos na Bíblia que nós encontramos pessoas ricas, mas não apegadas às coisas. E para entrar no reino do céu, nós temos que nos despojar.
Jesus, na carta de São Paulo, ele diz assim que Jesus se fez servo obediente até a morte e se despojou. Então a palavra acnose quer dizer, Jesus foi até o fundo do poço para salvar a humanidade, para trazer a salvação à humanidade. Mas esta salvação não depende somente do cumprimento da lei, precisa que esta lei possa transformar o coração. A gente às vezes conhece. Na primeira leitura de hoje, do livro da sabedoria, então a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria humana. A sabedoria de Deus é uma sabedoria que salva, que leva, que continua a levar a pessoa ao encontro do outro. Então, São João sintetiza naquela sua frase toda a evangelização de Jesus e todo o seu mistério da redenção. Santo Agostinho, bispo de Hipona, ele, depois de ter sido convertido ao cristianismo, ele não compreendia o sofrimento. Ele dizia assim, por que o mistério da iniquidade no homem? E muita gente também, nós às vezes pensamos assim, por que nós sofremos? Por que alguém sofre tanto se nada fez para tanto sofrimento? E Santo Agostinho depois chegou a uma conclusão e disse assim, olhe para a cruz, e ali você terá a resposta para o teu sofrimento. Olhe para a cruz, meditemos a cruz. Cada vez que nós entramos numa igreja, nós fazemos o sinal da cruz. E fazemos o sinal da cruz para lembrar que a nossa alma foi conquistada pelo sofrimento de Jesus. Que a nossa alma custou o sangue de Jesus. Este sangue que derramado sobre toda a humanidade, mas que terá aplicação de acordo com a nossa resposta para Deus. O profeta Isaías, profeta das Lamentações, Jeremias, aliás, o profeta das Lamentações, ele teve uma visão da morte de Jesus. Ele viveu séculos e séculos antes de Jesus. Mas ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele teve uma visão de um homem pregado na cruz. E que este homem, diante de uma multidão, abria a boca e falava, que utilidade vai ter para mim o meu sangue e para os outros? Eu estou derramando o meu sangue pelos outros, e que utilidade vai ter para eles? Então, o profeta Jeremias, olhando aquela multidão, ele via que o sangue de Jesus precisa ser aplicado no nosso corpo, na nossa salvação, e que depende de nós essa escolha, depende da nossa resposta para Deus. Então, as riquezas do mundo sufocam a nossa decisão de salvação eterna. As riquezas, os bens que nós vamos nos apoderando de coisas e coisas dentro de nós, e isso tudo se torna uma idolatria. A idolatria não é só adorar deuses falsos. A idolatria é aceitar as coisas no lugar de Deus no nosso coração. E isso nós precisamos nos despojar. São as riquezas que nos sufocam a vida. Queridos amigos, nesse dia de hoje, Jesus traz esta mensagem para nós, que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E nós precisamos examinar a nossa consciência, que riqueza nos separa de Deus. Quais são as riquezas que nos separam de Deus? Não é só a riqueza de bens materiais. São riquezas que afetam a nossa consciência, a nossa alma, a nossa vida, e que nos impede de caminhar. Estamos no mês de outubro dedicado às santas missões.
dedicado à pregação do Evangelho. Mas não é só ouvir a palavra, é preciso colocar na prática. E por isso Jesus diz que aquele que o segue, tem que deixar pai, mãe, irmãos, tudo. Não quer dizer que é para abandonar. É não se apegar a tudo, mas estar livre, disposto para esta salvação eterna, para esta pregação, para um dia merecer o reino de Deus. Que Deus nos conceda alegria. Hoje também vamos agradecer a Deus de modo especial e pedir a intercessão do Papa Paulo VI, de Dom Romero, e dos outros santos que também foram canonizados hoje, isto é, declarados pela Igreja, para termos como exemplo de vida na nossa caminhada, que não é impossível a salvação, tudo depende de Deus e depende do nosso esforço, da nossa coragem de seguir o Senhor passo a passo, até o momento da nossa justificação final. Que Deus nos guarde e nos abençoe. Amém.